Bom dia, 18 de março, devocional hoje de Conversas Íntimas com o Espírito Santo, é do Bispo J.B. Carvalho, a palavra está em Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o tema é: o homem só conhece a sua identidade quando se reencontra com a sua paternidade. Pai querido, essa é a tua palavra. Nós colocamos mais uma vez esse momento na tua presença, porque cremos que somos totalmente dependentes de ti, Pai, da atuação do teu Espírito, para trazer, Senhor, a revelação dos teus segredos a nosso respeito, a respeito de tudo aquilo, Pai, que nós precisamos para acessar tudo aquilo que já está liberado no céu, que nos pertence através de Jesus Cristo de Nazaré, que é nosso direito por herança. Pai, nós queremos avançar nesse propósito, descobrir realmente, Pai, alinhando quem nós somos, quem o Senhor é, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor já preparou um futuro extraordinário para cada um de nós, mas só acessaremos quando alinharmos a nossa identidade, de quem nós somos, de quem o Senhor nos fez para ser. Obrigada por esse momento, obrigada pela oportunidade. Espírito Santo, assuma o teu lugar, ministra o nosso coração, revela-nos essas verdades e por essa verdade nós sejamos libertos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A identidade perdida no Éden tornou-se a busca incessante do homem. Quando nos esquecemos de quem é o autor da vida, a nossa própria imagem se turva. O problema não está no que vestimos, no terno que vestimos, ou no nosso sucesso fugaz, mas na falta de uma visão de futuro, que nos empurra de volta à orfandade e à cultura de escassez transformada em identidade. A chave da existência não é o que fazemos, olha isso aqui, mas em quem somos. Filhos ligados à nossa ancestralidade e à paternidade. Na cultura judaica, essa identidade é uma questão central e se confirma no Bar Mitzvah, que é filho da obrigação, quando o jovem assume a responsabilidade por seus atos. Esse Bar Mitzvah é o momento em que o pai faz uma homenagem, faz um ato, uma comemoração, trazendo para esse filho que a partir daquele momento ele é responsável pelos atos dele. A mentira mais letal que o general das trevas pode sugerir no seu sistema de crenças é a dúvida sobre a sua filiação. Vulnerabilidade que o faz buscar validação em coisas finitas. Filmar a identidade em posses, em emoções ou no desejo por só mais um pouquinho é a patologia do consumo que rouba a sua paz. Não se trata de conhecimento ou força, mas da falta de desejo de uma expectativa, intensidade, desejo forte, sacrifício, que se manifesta como uma inquietação inspiradora. O modo como está hoje é a soma das suas expectativas. O homem sem firmeza de caráter pertence a qualquer coisa que o cative. Você foi criado para resolver um problema e é nesse campo que a sua identidade será revelada. O rei e o sacerdote em você devem operar a partir de um princípio de contentamento. A felicidade é a satisfação com o que se tem. É a prova da ausência da ganância e a vitória contra a avareza. Você tem uma alma singular, uma única digital e uma única experiência de vida. Pare de tentar provar aquilo que já é. Se quer amigos, seja amigável. Se quer sucesso, seja excelente. Se quer felicidade, cultive a gratidão. Não espere que a multidão o descubra. Quando virem o verdadeiro produto, eles saberão o que dizer.
Assuma a responsabilidade por seu próprio sucesso em Deus. O seu trabalho é encontrar e ativar o receptor adequado, sintonizar a frequência do Espírito, pois Deus está falando, mas a sociedade imperativa ignora a sua voz no ruído. Reflita hoje sobre quem você é, baseando-se em sua paternidade e não em sua performance. Investigue a fonte das suas palavras, pois elas criam a sua atmosfera. Guarde o coração contra a amargura, o medo e a inveja. Assuma sua singularidade, calibre os seus ouvidos para a voz de Deus acima de todas as outras e governe seu ambiente com palavras de vida. Glória a Deus. Identidade precede função. Deus está mais importante. Ele dá mais importância a quem nós somos do que o que nós fazemos. Mas a distorção da identidade nos leva a fazer para ser. E a base da pirâmide do indivíduo é ser quem eu sou. Quem você é? Você já descobriu quem você é? Qual é a tua paternidade? Você já tem clareza sobre isso? Esse contexto está falando sobre isso. Que a identidade é eu ser filho antes de uma função. Eu faço porque eu sou. Sabe? Quando há uma distorção de identidade, eu faço para ser amado, aceito, validado. E quando eu sou, porque eu tenho clareza de quem eu sou em Deus, de quem Deus me criou para ser, eu faço. É natural eu fazer. Né? Então, vou ler aqui algumas coisas que eu fiz uma anotação. A maior crise da humanidade, ela não é de recursos, mas é de orfandade espiritual. Por não sabermos quem somos, fazemos muitas coisas e entramos num ativismo de fazer. E qual é o resultado? Cansaço, frustração, insatisfação. Porque o objetivo está no fazer para ser. E então você e eu não precisamos provar quem nós somos, sabe? Nós só precisamos discernir quem somos. Você já discerniu quem você é? Se você não discerniu, se volte para Deus. Leia Salmo 139. Busque ao Senhor, que Ele vai se revelar a você. E isso é libertador. A performance, ela gera cansaço, sabe? Porque eu preciso sempre estar fazendo. E geralmente quem está nessa atmosfera, nessa frequência, não sabe dizer não quando é necessário, porque entende que precisa fazer para ser. Então, não dá para dizer não. E isso gera ingratidão, né? E um cansaço. Mas quando nós temos a identidade clara, e aí nós fazemos porque nós sabemos quem nós somos, dizemos não quando é necessário, isso gera descanso e autoridade. Uau, que tremendo. Como é necessário descobrirmos a nossa real identidade. O para quê que eu estou na Terra. O para quê que Deus me criou. Existe um para quê. Então, a paternidade, ela define o seu valor. O mundo, ele tenta nos definir pelos nossos resultados, mas Deus não. Deus nos valida pelo nosso valor, mesmo que eu faça ou não, mesmo que eu erre ou não. E quando quando nós estamos nessa atmosfera, nessa frequência de fazer para ser, nós precisamos de resultados. Nós não nos permitimos errar. Quando há um erro, vem culpa, vem desânimo, vem frustração, pois isso não tem nada a ver com a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela define o nosso valor, sabe? E eu posso errar porque é lícito, não é que eu vou viver errando, mas nós somos falhos. E quando eu errar, eu sei que o Pai, Ele continua me amando mesmo assim.
Ele continua me aceitando mesmo assim, ele continua acreditando em mim. Então, quando você não sabe quem é, você tenta ser o que não é. Como dá trabalho. Nós sermos quem nós não somos. Porque há uma força, há um esforço. E quando eu sei quem eu sou, é natural. Não tem esforço. Não tem cansaço. Isso é libertador. Então, a identidade, ela é restaurada quando voltamos à consciência de filhos conectado à fonte, que é Deus. Não existe outro caminho. Para descobrirmos a nossa identidade, é necessário fazer o caminho de volta. Nos voltar para onde? Para a origem, para Deus. E Deus se revela na palavra. E Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que estava com Deus. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, olha a conexão. Deus, Jesus, palavra. E o Espírito Santo está alinhado aqui também. Né? Então, nós carregamos, sabe? Eu e você carregamos duas dimensões espirituais. Nós carregamos a dimensão de rei e de sacerdote. O sacerdote, já foi falado no devocional outro dia, ele se alinha com Deus através da intimidade, da escuta, da sensibilidade espiritual. Ele é aquele que não vai sair fazendo as coisas por fazer, mas ele vai se conectar com Deus. Ele vai buscar essa intimidade de um relacionamento com Ele pela palavra, através de Jesus e com o Espírito Santo. E ele vai estar atento para ouvir a voz de Deus. Então vai se mover na liderança do Espírito. O rei é aquele que vai governar a realidade, sabe? Através das decisões, através das palavras, através do ambiente. Nós somos reis e sacerdotes. Nós acessamos o céu como sacerdote, mas nós também agimos na terra como reis. Tomamos as decisões direcionadas, liberando as palavras alinhadas com o céu, sabe? Mudando e criando ambientes. O contentamento, aqui ele fala do contentamento, né? Que o rei e o sacerdote em nós opera a partir de um princípio de contentamento. Esse contentamento é a felicidade, é a satisfação com aquilo que a gente já tem, não é com aquilo que falta. Então, o contentamento, ele não é uma acomodação, ele é a segurança da identidade. Porque eu sei quem eu sou, que eu sou filha, eu me contento, eu sou grata, né? Então, ajuste a escuta, sabe? Eu e você precisamos ajustar a nossa escuta. A escuta é a nossa frequência espiritual. Porque Deus está falando, né? Mas o ruído impede a nossa escuta. Que ruído é esse? Porque o problema não é a ausência de voz divina. O problema é o desalinhamento da frequência. Qual é a sua frequência? Em qual frequência você está caminhando? Precisamos ativar essa sintonia. Como? Quando eu silencio o ruído da comparação, sabe? Da comparação. Quando eu curo as minhas emoções. As emoções que foram feridas pela amargura, pela inveja, pelo medo. Quando eu começo a buscar essa cura. E outra coisa, quando eu filtro as palavras, porque elas constroem a atmosfera. Quando eu presto atenção e eu filtro as palavras que eu deixo entrar e fazer morada na minha mente. Isso ativa a sintonia do céu. E eu fico com mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, no reino de Deus, palavras não são som. Elas são decreto criativo. Olha que tremendo. Vou repetir. No reino de Deus, palavras elas não são som. Elas são decreto criativo. Elas vão criar aquilo que eu libero. Quais são as palavras que você tem liberado? Você tem liberado palavras de medo, palavras de peso, palavras de maldição, palavras contrárias. Você tem se movido pela terra ou pelo céu? Você tem focado os teus olhos na terra, nos rumores, nas notícias,
ou você tem focado no céu. Nós não estamos alienados, nós sabemos o que está acontecendo e precisamos saber, mas nós não podemos colocar o nosso foco no que estamos vendo e ouvindo, mas é naquilo que cremos, porque o justo, ele não vive pelo que ouve, pelo que vê, pelo que sente, mas é pelo que crê. Este é um ano de pressão, porque é um ano de transição. E quando nós estamos na transição, nós vamos passar pela pressão. Por isso, estamos sendo convocados a nos encher de Deus. O mês de março, o tema do mês de março da CN é ânimo e coragem. Porque nós vamos precisar para atravessar, para irmos para a terra, para pisar a terra prometida. Só que essa terra, a promessa que Deus nos deu, ela tem inimigos que precisam ser retirados. E é eu e você que vamos, é nós que vamos retirar, que vamos expulsar os inimigos. E nós vamos precisar ser fortes e corajosos, estar cheio de ânimo e de coragem, e com clareza de quem nós somos, com clareza do nosso futuro. Aqui no Devocional falou, nós precisamos saber onde é que nós queremos chegar, porque nós precisamos ativar essa sintonia, essa frequência do céu, com a sensibilidade de ouvir as direções de Deus, sabe? E sermos guiados por isso, e não guiados por aquilo que vemos e ouvimos. Então, a nossa identidade, ela se manifesta quando nós paramos de competir e assumimos a nossa singularidade. Nós somos singular, Deus nos fez único. É do jeito que você é. O Senhor só quer dar uns ajustes no coração, alinhar o coração, para o coração ficar um coração certo, sabe? Mas é com a nossa singularidade. Nós precisamos assumir quem nós somos. E Deus nos fez assim, ok, Ele vai me usar assim, Ele vai te usar assim, sabe? Comece a governar com palavras alinhadas ao céu. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, sabe? O homem só conhece a sua identidade quando se reencontra com a sua paternidade. Que você tenha esse encontro com a sua paternidade, com a revelação de quem você é. Vamos dizer aqui, vamos repetir. Eu vivo por identidade. Eu sou filha gerada na paternidade de Deus. Eu rejeito toda a mentalidade de escassez, de comparação e validação externa. Eu declaro que eu governo o meu ambiente com sabedoria e verdade. Minha vida está alinhada à frequência do Espírito. Eu declaro que eu ouço a voz de Deus acima de todo ruído. As minhas palavras geram vida, paz e direção. E eu assumo a minha singularidade e manifesto o meu propósito na terra. Deus me torna suficiente. A partir disso, eu avanço. Em nome de Jesus. Que toda mentalidade de orfandade, Senhor, seja quebrada agora, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos viver a verdade como filhas amadas do Pai. Ah, Senhor, alinha o nosso coração. Ajusta, Senhor, a nossa identidade, Pai. Ah, Senhor, cura as nossas emoções. Senhor, todas as emoções que foram feridas, que haja cura sobre nós, em nome de Jesus. Pai, remove toda voz estranha, toda a distorção, toda a comparação, todo o medo, Pai, que nos paralisou. Nós rejeitamos em nome de Jesus. E declaramos que avançaremos rumo ao nosso futuro extraordinário, com clareza de quem nós somos, Senhor, com clareza do nosso destino, com clareza do nosso futuro, Senhor, porque o nosso futuro, Pai, está em Ti, e nós viemos de Ti, voltaremos para Ti, e só nos completaremos na Tua presença. Por isso eu te peço nessa manhã, nos alinhe com o céu, alinhe a nossa atmosfera, Pai, a nossa frequência, Senhor, ativa-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que eu e você sejamos ativadas, alinhadas, Senhor, em nome de Jesus, que haja clareza na nossa real identidade. E por causa disso, seremos plenas, avançaremos e prosseguiremos. Não temeremos as más notícias, porque sabemos quem nós somos e sabemos quem Deus, o nosso Pai, é. E Ele cuida de cada detalhe.
Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida da nossa casa. Se há uma aliança, se você tem uma aliança com Ele, Ele cuida. E se você não tem, faça. Entregue tua vida para Jesus. Faça uma oração, sabe? Diga para Ele, Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga todos os meus pecados e me cubra com o sangue do Cordeiro. E me dá uma nova vida em Cristo. E me revela a tua vontade. Em nome de Jesus. E se você fizer essa oração com sinceridade, o teu nome será escrito no livro da vida. E Deus perdoará todos os teus pecados cometidos até aqui. E você se tornará uma filha amada do Pai. E a partir disso, você vai seguir uma jornada na direção como sacerdote, ouvindo a voz, intimidade com Ele, seguindo a direção do Espírito, lendo a palavra, se aproximando do povo de Deus, da família de Deus na terra, se aliançando e como sacerdote, como rei, tomando as decisões certas, trazendo o céu para a terra, que é esse o nosso papel, é esse o teu papel. Deus te abençoe, em nome de Jesus.